Bom, galerinha, vamos lá. Sem muitas delongas. Logística própria ou logística iFood. Isso não é uma discussão se você tem que estar no iFood ou não. Isso é uma discussão se você já está dentro do iFood ou se você está pensando em entrar. Quais são os modelos que tem lá dentro e qual que é melhor. E para quem não sabe, basicamente, quando você se cadastra no iFood, você vai ter que escolher entre dois modelos diferentes. Ou o que eles chamam de full service, que é o serviço completo deles, que é com os motoboys deles. Ou você mesmo se preocupa e faz a logística toda de entrega. Então vamos lá, sem mais delongas. Pô, Ale, entrei no iFood, eu tô pensando em entrar no iFood e não sei nada. Comecei a fazer o cadastro e aí me deparei. Modelo full service, logística deles, ou modelo com logística própria. Qual é melhor? Quais são as diferenças? O melhor, ele não existe. Trouxe meu café aqui para me acompanhar. O melhor, ele sempre vai ser para a realidade de cada um. Eu sempre falo isso em todos os vídeos. Eu já usei os dois. Comecei com logística do iFood, depois fui para logística própria, depois voltei para iFood, depois fui para logística própria de novo. Eu vou contar um pouquinho dessa história ao longo do vídeo. Primeiramente, no modelo de logística do iFood, você vai ter 26,2% de taxa, e no modelo de logística de logística própria, você vai ter 15,2%. Somente a título de curiosidade, essas taxas são divididas assim: 23% para o iFood e 3,2% de taxa de pagamento, que é basicamente taxa de maquininha de cartão, né? Pagamento online costuma ser mais caro mesmo. Na logística própria, é 12% mais 3,2%, por isso que é 26,2% e 15,2%. Quais são as vantagens de ter a logística do iFood, de pagar os 27%? Você vai pagar os 27%, mas você vai ter muita praticidade, porque assim, pintou um pedido, você prepara o pedido, monta o pedido e esquece daquele pedido, a não ser que o cliente te chame no chat. Mas o motoboy que vai vir retirar, você não sabe quem é, você não tem risco trabalhista nenhum, com certeza aquele pedido vai ser entregue no prazo. E se não for, o que acontece, é normal, o cliente pode cancelar, mas se o cliente cancelar, o iFood vai reembolsar o cliente e você. Então, cara, você não tem que se preocupar com rota, você não tem que se preocupar se o entregador veio ou não veio, você não tem que se preocupar com nada de logística. Então, é muito mais prático. Se você é absolutamente inexperiente, talvez seja uma ideia melhor. É bom para quem tem pouco volume também, porque se você for ter uma logística própria, via de regra, existem outras formas, mas eu vou falar elas daqui a pouquinho. Mas via de regra você vai ter que ter um motoboy parado o dia inteiro na sua porta. E quando você tem um motoboy parado na porta, você paga de duas formas, né? São duas formas juntas que fazem o pagamento do cara. É uma diária, que a galera chama, então por ter o cara parado na sua porta, você vai ter que pagar um valor para ele fixo por aquele dia, mais R$4, R$5, R$6, R$7 por entrega que ele fizer. Então pensa, sei lá, vamos supor, você fez 2 pedidos no dia inteiro. A diária do motoboy é R$50. Tô chutando aqui valores. E ele fez 2 entregas, deu R$5 a mais de cada uma. Então 2 entregas de R$5 deu 10, mais R$50 da diária deu 60. Você fez 2 entregas. Cada entrega saiu por R$30. Então é muito caro para quem tem um volume muito baixinho. Se você tá muito começando, é mais interessante usar iFood. Você não tem que gerenciar entregadores e é uma boa opção também para horários mais de pico, porque o grande problema de ter entrega própria é o horário de pico, quando sai um pedido para cada lado, você não tem motoboy para todo mundo. Desvantagens: a taxa é mais alta, né? Não tem muito o que falar. E você não tem controle sobre a experiência que você vai entregar para o teu cliente. Então, cara, é qualquer motoboy, você não conhece o motoboy, e aí você também não tem o contato dele se der algum problema, você não sabe como ele vai tratar o cliente. Porque o cliente pediu no iFood, mas alguns sabem, mas nem todos os clientes sabem que o motoboy não é teu, que o motoboy é do iFood. Então, se de repente o motoca é grosso com o cliente, ou um pouco mal educado, qualquer coisa do tipo, o cliente vai achar que a sua loja não é legal, e não o motoboy ou o iFood. E aí, ainda dentro dessa parte de não ter controle, às vezes o motoboy cancela, às vezes o motoboy vai catar a tua encomenda, teu pedido, vai pegar outro pedido, entregar outro pedido, só depois entregar o seu, por alguma outra plataforma, sei lá, o cara, ele tá rodando naquele dia 99 e iFood. Aí ele pega no iFood o seu pedido, aí toca um no 99, ele pega, faz rapidão, né? Rapidão, pra eles é rapidão, pra gente demora uma eternidade. E depois ele vai entregar seu pedido. Então, cara, basicamente isso. Essas são as vantagens, essas são as desvantagens. Logística própria dentro do iFood. Via de regra, teremos uma margem maior. Essa é a primeira desvantagem. Por quê? A segunda desvantagem: temos uma
taxa menor, e aí tudo que era ruim no outro, né, é bom nesse. Então a gente tem maior controle sobre a entrega. Se você tem um motoboy ali CLT, ou você tem uma empresa parceira que sempre manda motoboys, é sempre o mesmo time ali de motoboys durante o mês, você consegue ter um relacionamento com aquele motoboy, entender se ele é bom, se não, tratar ele um pouco melhor, e você consegue explicar para ele como a sua empresa funciona para que ele trate os clientes da forma como você gostaria, para que ele entenda as especificidades do seu produto. Pô, às vezes não pode fazer curvas muito acentuadas, cara, sei lá, qualquer coisa do tipo. Às vezes você tá levando um bolo montado, você consegue explicar para ele com mais calma, ele consegue entender e fazer um trabalho um pouco melhor. Resumindo, né, é o que eu falei, você consegue ter mais controle sobre essa entrega. E aí, quais são as grandes desvantagens? Aqui a gente tem duas formas de trabalhar com entrega própria. Ou você vai ter o seu entregador, como eu falei, parado na porta, e aí você vai ter muito mais controle sobre a entrega de fato. Ou você vai chamar plataformas de entrega. 99 Entrega, Uber Moto, Lalamove, Motu, que acho que nem existe mais. Se tiver alguma outra, enfim, é tudo farinha do mesmo saco. Só que qual que é o problema disso? Vamos supor que ali no iFood, quando você tem entrega própria, você que define quantos quilômetros de raio você atende e qual que é o tempo de entrega que vai levar para cada raio. Vamos supor que você pôs 40 minutos, 30 minutos para entregar em 1 quilômetro, que é um tempo super razoável, um tempo bom, 30 minutinhos para entregar em 1 quilômetro. Cara, se o pedido tocou, você demora 5 minutos para entregar, você vai ter 25 minutos sobrando, correto? Correto. Se dentro desses 25 minutos você ainda vai chamar um entregador no Uber, por exemplo, o pedido ficou pronto, eu tenho 25 minutos, eu digito o meu endereço na Uber, digito o endereço do cliente e chamo. Isso vai acontecer muitas vezes. Até o motoboy chegar na tua loja, retirar e entregar, já vai ter passado 20 minutos, ó. Principalmente se for dia de chuva. E aí você, de novo, você vai ter uma margem menor, mas você não vai ter controle sobre a entrega, porque ela não vai ser terceirizada do iFood, mas ela vai ser terceirizada de outras plataformas. Então, é bom e, assim, tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Mas, por outro lado, se você tiver um motoboy na porta, você tem 3 opções. Ou você faz de forma completamente informal, então você combina um valor ali com um cara e ele vai fazendo para você, só que você corre sérios riscos trabalhistas por isso. Não recomendo de forma alguma. Segunda forma, você pode fazer com um motoboy de fato CLT, só que aí a gente tem outros problemas. Ale, quais são esses outros problemas? O motoboy CLT, ele vai ser mais caro, porque ele vai ter férias 13º. Nas férias dele, você vai ter que substituir, só que aí você não vai substituir por outro CLT. Assim, né? Tô falando pra quem tem um motoboy só. Se você tiver vários, beleza. Mas você não vai substituir por outro CLT. Então você vai ter que ficar um mês ali correndo o risco trabalhista com o motoboy XYZ. E cara, o último ponto negativo de ter um CLT é que é bem caro, porque tem, se não me engano, tem periculosidade, aí tem ajuda de custo da moto, tem vários custos que quando você vai somando, com férias, 13º, FGTS, INSS, compensa mais você tá no iFood tipo full, assim, sabe? Claro, tem que fazer a conta, cada negócio tem a sua especificidade, às vezes compensa até ter CLT, mas normalmente não vale a dor de cabeça. Porque você até pode economizar um pouco, mas é muito pouco, e aí você vai ter que gerir uma equipe de motoboys, vai ter que ter mais gente para gerir isso e tal, é mais uma dor de cabeça. Então aqui a gente tem basicamente 3 formas de trabalho, né? Ou iFood full, que o iFood vai te cobrar 27%, ou iFood com logística sua mesmo, que o iFood vai te cobrar 15%. Se você tiver sua logística, é por isso que temos 3 formas de trabalhar. Você pode trabalhar de 2 formas, ou com o motoboy na casa mesmo, assim, pingadinho ali, ou com plataformas terceiras. E aí, se você for trabalhar com o motoboy ali na casa mesmo, o dia inteiro, na diária, você pode contratar uma empresa. Tem uma empresa que chama Rapboy que a gente usa, não tenho nenhum contato, não sou pago para isso, estou só passando informação mesmo. Tem uma empresa que chama Rapboy que eu uso, não é a melhor coisa do mundo, mas funciona para mim. Mas tipo assim, tá muito longe de ser, mas muito longe de ser ideal, tá? Assim, deixa eu fazer um parênteses já, aproveitar. É que eu tô me segurando para não falar palavrões. Mas se você usar Rapboy, não tem nada a ver com aquele aplicativo Rap, tá? Se você usar, chama Rap, R-A-P-I, Boy, B-O-Y. Se você usar Rapboy, se você tiver motoboy próprio, se você tiver CLT, se você usar uma outra empresa terceirizada, se você usar Uber, se você usar iFood, sempre vai existir uma dor de cabeça. Trabalhar com delivery
você resolve o problema do cara que não quer ir até a loja entregando. E aí você cria um problema para você, que é lidar com o entregador, tudo isso. Então, vai ser complexo, não é muito fácil, não tem solução mágica, eu nunca vi ninguém falar, nossa, meu delivery roda liso, não tenho nenhum problema com o motoca. Nunca vi isso na vida. Se você souber, me fale, e se alguém te falar, desconfie também. Então, só voltando agora, temos essas formas de trabalho, e aí eu queria fazer uma conta com vocês de 2 cenários diferentes, usando logística do iFood ou usando logística própria. Ale, o que você prefere? Hoje eu uso logística própria, mas o iFood, e aí essa é talvez a parte mais importante do vídeo, o iFood tem um sistema que chama iFood sob demanda. Para você usar a logística própria deles, eu vou tentar deixar um print aqui, vou até entrar já no meu gestor para tirar esse print. Quando você usa a logística própria do iFood, você consegue entregar os pedidos do iFood através de um motoboy do iFood, sendo cobrado 15%. Então, vai pintar um pedido, você vai clicar ali naquele pedido e vai ter um botão, estou vendo agora, vai ter um botão escrito enviar pedido. E aí, se você clicar nesse botão, o iFood vai mandar um motoboy do próprio iFood, só que qual que é a pegadinha? Você tem uma taxa que é menor, né? Você está pagando 15% ao invés de 27%, só que a taxa de entrega mesmo que eles cobram, o valor tipo de 1 km é R$10, 11, então é 1 km, os quilômetros são caros. A entrega desse serviço sob demanda do iFood é cara, porque eles sabem que aqui eles estão cobrando 27% e aqui eles estão cobrando 15%. Eu consigo usar um serviço que são os entregadores do iFood. Por que eu usaria por que eu pagaria 27%? E aí é isso. Aqui você paga 27%, mas a taxa de entrega que você paga é baratinha. Aqui você paga 15%, mas se você usar o sob demanda, eu vou deixar um print para vocês entenderem melhor, a entrega vai ser bem mais cara. E aí vocês têm que fazer conta. 27% é osso, mas dá para trabalhar tranquilo. Se você começa com os 27%, é melhor do que você começar com 15%, começar com a entrega própria e depois mudar para entrega full. Porque aí você vai tirar a margem do teu negócio, talvez você tenha que aumentar um pouco o preço dos seus produtos. Eu fiz o inverso, eu comecei com a entrega do iFood, que é o que eu acho mais ideal. Entendi como funcionava o meu delivery, a operação, comecei aos poucos a entender ali. E aí depois eu fiquei um pouco mais seguro, e aí fui para entrega própria mesmo, mas sempre apoiado nesse serviço do iFood que chama sob demanda. Beleza? Fazendo a simulação aqui, e agora eu vou dar uma lida. Cenário 1, logística iFood. E aí, para fazer esses cenários, a gente vai ter que partir de algumas premissas, tá? E aí não tenho como saber os números de todo mundo que tá do outro lado, mas aí você pode fazer a conta na tua casa, entendendo os seus próprios números. Sempre que você for fazer uma conta de qual plataforma ali vale mais, e essa plataforma tiver uma porcentagem, assim como o iFood, assim como a 99, você vai precisar cravar um ticket médio, porque pensa, se eu tô falando que o iFood vai me tirar, por exemplo, 10% de cada venda, 10% é um variável, e R$5 de entrega, dando um exemplo, R$5 fixos, se eu tiver um ticket médio de 50, vai me sobrar R$40. Mas se eu tiver um ticket médio de 100, vai me sobrar 85. Então, a proporção não é a mesma. Então, você sempre precisa entender qual é o seu ticket médio, e aqui eu fiz um ticket médio de R$50. Além disso, como a gente está falando de entrega, como a gente está falando de serviço de entrega, você vai ter que estipular também, pensar num valor médio por entrega. Então, aqui, dentro do iFood, eu coloquei um valor médio de R$7 por entrega. Mas eu vou fazer uma mudança, eu vou mudar para R$8 por entrega. Bom, colocando R$8 por entrega, então um ticket de 50 com R$8 por entrega. Na taxa do iFood sendo 26,2%. Com 500 pedidos no mês, então vamos lá, vamos recapitular. Um ticket médio de R$50, contando R$8 cada entrega,
contando 500 pedidos no mês, a taxa do iFood sendo 26,2. A gente vai ter 500 pedidos no mês, vezes R$50 de ticket médio, a gente vai ter uma receita, um faturamento de R$25 mil. Eu sei que muitos que estão me vendo não chegaram nesse faturamento ainda, mas é só para vocês entenderem. E também muitos que estão me vendo, o ticket médio não é tão alto, é mais baixo e tal, mas fica tranquilo, você pode fazer a conta na sua realidade. A gente vai ter R$25 mil de faturamento, sendo R$4 mil que a gente gastou com entrega, então 500 pedidos, R$8 por entrega, né, em cada pedido, dá R$4 mil. E de taxa do iFood, a gente vai ter 6.550. 25 mil menos 6.550 menos R$4 mil, vai sobrar no bolso 14.550 para a gente pagar insumo, lucro, luz, água e os escambau. Então, nesse cenário sobrou 14.550. Agora vamos para o cenário 2, usando logística própria. Num ticket de R$50, com 500 pedidos por mês, isso a gente mantém igual. A taxa do iFood muda, então vai para 15,2% e a taxa de entrega também. Aqui eu estou colocando R$10 por entrega, mas isso vai depender muito de região por região. Já vi gente pagar 5, já vi gente pagar na média, né? 7, 13, eu pago uns 12, 13. A gente vai ter a mesma receita líquida de R$25 mil. A gente vai gastar R$5 mil com entrega e a taxa do iFood vai ser de 3.800. Então, 25 mil, receita total, menos a taxa do iFood, menos 3.800, menos o que a gente gastou com entrega, que é 5 mil, vai sobrar no nosso bolsinho R$16.200. E se a gente colocar 16.200 menos 14.550, usando a logística própria, a gente tem uma economia de R$1.650 no mês. Significa que a logística própria é melhor? Nesse cenário, você vai mais lucro no final do mês com a logística própria. Só que tudo que eu falei no começo do vídeo, e se você não conseguir atender os seus clientes da forma mais adequada porque você não sabe mexer com logística própria? Você vai estar ganhando mais dinheiro aqui no começo, fazendo mais lucro no fim do mês. Só que se o seu cliente não está sendo bem atendido, é pouco provável que ele vá voltar. Então, apesar de estar fazendo dinheiro, mais lucro hoje, talvez você não faça mais lucro amanhã. Porque você vai estar perdendo alguns clientes porque você atrasa muito pedido, às vezes não dá para entregar, às vezes fala que vai demorar demais, o cliente quer cancelar. Então, assim, às vezes você sabe muito bem lidar, você já vem de um ramo que você lidava com motoboy a vida inteira, você sabe fazer rota, você tem o mapa da tua cidade na tua cabeça e é você que faz a operação, você não tem uma gerente e tal. Talvez a sua gerente não vá ter o mapa da operação na cabeça, mas tá tudo bem. No começo ali você consegue quantificar. Então, provavelmente, a logística própria vai te servir bem. Ale, não quero lidar com motoboy, esses 1.650 eu prefiro não ter dor de cabeça e, entre aspas, né, gastar isso. Perfeito. Eu entendo essa diferença como um funcionário. O quanto eu gastaria com o iFood logística própria e o quanto eu gastaria com o iFood logística full, né, logística deles, a diferença... Nesse caso, nesse contexto específico, a diferença deu 1.650. Isso, eu tô basicamente ali, se eu tivesse com a logística full do iFood, eu estaria pagando um funcionário de R$1.650 para fazer a gestão logística do meu negócio, entendeu? Eu vejo mais ou menos assim a diferença. Porque é a única coisa que muda, a taxa de pagamento é a mesma. A única coisa que muda realmente é a gestão logística. Pô, tô disposto a lidar com o motoboy? Não tô disposto, eu prefiro focar em marca, eu prefiro focar em produto, eu prefiro focar em fazer o meu pedido sair daqui o mais rápido possível, tipo, ficar pronto o mais rápido possível e ficar quente, sair daqui bem quente pra chegar na casa do cliente ainda quente. Não quero me preocupar com o motoboy. Beleza, vai de logística do iFood. Mas acima de qualquer coisa, antes de tomar a decisão, não escuta nenhum guruzinho e tal. Então, voltei. Acabou o armazenamento. Independentemente de qualquer coisa, saiba os seus números, cara. Faz a conta. Não fica dependendo, assim, do acaso e tal. Essa era a mensagem. E aí mais duas coisas que eu queria falar especificamente sobre ter logística full iFood. Em tempos de muita chuva, eles vão
muitas vezes fechar a sua loja, tipo fechar mesmo, ou deixar num raio baixinho, tipo, você só pode entregar até 500 metros, só quem tá até 500 metros pode fazer pedido, ou retirada, mas quando tá muita chuva ninguém vai sair pra fazer retirada, porque vai ter muita gente querendo pedir, pouquíssimo motoboy, e aí o iFood tem uma inteligência artificial que balanceia essas duas coisas, e aí baseado nisso, o iFood tenta dar algumas promoções para levar mais motoboy para rua, pagar os motoboys melhor nesses momentos, mas nem sempre eles conseguem, e aí eles fecham as lojas que dão menos dinheiro, né? Então, quem dá mais dinheiro para o iFood deixa aberto, beleza, faz parte do jogo. A gente não consegue mudar as regras, a gente só consegue jogar o jogo com as regras que a gente tem, e essas são as regras. Outra coisa, tem um menino no grupo, no clube, que é de Taboão da Serra, se eu não me engano, o Mike. Um beijo pra ele. Cara, ele reclama muito, ele tem logística iFood, e ele reclama muito que sempre à noite, uma vez por semana ou duas, tem algum cliente, ele fecha por volta de 7h30, algum cliente faz um pedido por volta de 7, 7h20, 7h30, e aí esse pedido tá, por exemplo, para ser entregue até 8 ou 8h10. Aí passa 8, passa 8h10, passa 8h30, passa 9 horas, e não vem motoboy retirar esse pedido porque o iFood não tem motoboy nessa região à noite. E aí, ou o cliente cancela, tudo bem, você é reembolsado e o cliente também. Mas o cliente não sabe que o pedido foi cancelado ou não foi entregue porque não tem motoboy do iFood, saca? Isso é um grande problema. Então assim, ter logística do iFood é muito bom, te resolve vários problemas, mas não é mil maravilhas. E aí, já falei um monte, né? Falei uma penca de coisas, acho que o vídeo vai dar uns 20 minutinhos por aí ou mais. Mas é isso, gente. Você tem mais autonomia e uma taxa menor. Pode estar aberto em momentos muito bons que as outras players não estão abertos, mas você vai ter toda a dor de cabeça de ter uma equipe de motoboys, ou de ficar chamando o motoboy pra vir, ou de ver se o cara não veio, Lalamove, aí às vezes você chama o Lalamove, o cara tá na Conchinchina, você tem que ver, ficar ali, troca motoboy, não troca. E por um outro lado, você tem uma taxa muito maior, fica fechado em momentos que você poderia estar vendendo mais, e quem tem confeitaria sabe que a gente costuma vender quando chove bastante, a gente vende mais porque, né, uma coisa chama a outra. Só que você vai ter a cabeça fresca para lidar com todas as coisas, todo o resto das coisas do seu dia a dia. Fechou? É por isso que você tem que tomar a sua decisão, e eu não posso falar para você como você tem que tomar a sua decisão. Faz a conta, se precisar testa, fica em um, depois em outro. Eu já tive logística full iFood, depois própria. Depois voltei pro iFood, depois logística própria, e tô na logística própria até agora. O link do Clube dos Confeiteiros tá na descrição. Tem uma aula exatamente de como eu faço e quais plataformas eu uso. Deixa seu like, se inscreve e fui!